Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Que Deus e nosso Mestre Jesus nos abençoe o dia de hoje, nos acompanhando nessa jornada. Nós falamos sobre o egoísmo, falamos sobre a diferença entre egoísmo e auto-amor. Será que nós conseguimos fazer essa diferença? Já pensamos sobre isso? O que eu tenho feito é resultado do egoísmo ou é do auto-amor? Será que eu sou capaz de amar a mim e com isso poder amar ao próximo? Isso exige de nós um trabalho de reflexão, isso é um exercício. Tudo que a gente pretende transformar exige de nós vontade, exige de nós engajamento, exige o exercício diário de observação do que eu tenho feito, analisar os meus pensamentos, as emoções, os sentimentos. Isso tudo está no nosso caminho, na nossa jornada de evolução. E quando a gente fala de egoísmo, a gente lembra que a caridade foi apontada como o grande antagonista. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala a respeito da caridade? Na questão 886, no livro 3º, capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, fazer o bem. Indulgência para as imperfeições dos outros. Então, compreender que os outros são imperfeitos, eles erram. E perdão das ofensas. Se nós praticarmos a caridade, nós estaremos num caminho que nos levará, sim, à nossa transformação moral. Agora já falamos que a doutrina espírita não é só um livro de regras de conduta, ela é um livro para a transformação moral do ser. E essa transformação segundo o padrão do Cristo. De modo que a gente precisa desenvolver virtudes, e essas virtudes, elas estão ligadas ao que Jesus nos ensinou. Daí a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ser a base da educação moral. Allan Kardec, ele nos falou, e está em Obras Póstumas, o credo espírita. Ele já nos coloca diante da missão do Espiritismo, dizendo que o vício é a causa da infelicidade dos homens. Então, o egoísmo é um vício, o orgulho é um vício e nos leva à infelicidade e não achar que é amor a si mesmo, nós já falamos. O único remédio para os seus males consiste no melhoramento moral. Uma vez que nas imperfeições se encontra a fonte dos males, a felicidade aumentará à medida que as imperfeições diminuírem. Nascemos simples e ignorantes, já sabemos, e vamos com as experiências na matéria adquirindo conhecimento e também vícios. Esses vícios precisam ser combatidos e é o nosso melhoramento moral que vai fazer com que nós sejamos seres puros e felizes. A imperfeição, ela está sim associada à nossa infelicidade. Então, o espírito infeliz é um espírito ainda muito imperfeito. O melhoramento moral é não só do indivíduo, mas das massas, que aí está
o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Então, é para todos nós esse melhoramento moral, viveremos uma felicidade, um estado de felicidade para toda a humanidade. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem uns aos outros. Não basta cobrir de verniz a corrupção. É indispensável extirpá-la. Então não adianta cobrir os nossos vícios com uma maquiagem, com um disfarce. É preciso sim retirar o vício como se fosse, né? Extirpar, retirar como um grande mal impregnado em nós. E não mais, né, disfarçar, enfeitar, camuflar, para que a gente não veja e não faça essa transformação. O processo não é fácil, pelo contrário, se fosse, já teríamos avançado em muito. Então, o princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque essas constituem um móvel das ações e modificam os sentimentos. Então, o que eu acredito influencia muito no que eu faço. Se eu acredito que eu sou um espírito imortal, destinado ao progresso, à felicidade, eu vou agir de determinada forma. Mas se eu acredito que eu sou essa personalidade, que essa vida é única na matéria, eu também vou viver de outra forma. De modo que serão díspares. A intenção, né, de me relacionar com as pessoas, comigo mesma, ela vai variar por essa minha crença. Então, se eu acredito, é preciso perguntar o que eu acredito. Eu acredito realmente que eu sou um ser espiritual, que estou em progresso, que eu preciso fazer essa transformação moral? O que me detém? Isso é uma pergunta fundamental, porque não há então explicação. Se assim eu acredito, isso deve me movimentar na minha vida e não fazer com que eu fique maquiando os meus vícios. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Kardec, como educador, é enfático. É pela educação moral, não pela instrução do conhecimento que nos vem de fora para dentro, só o desenvolvimento intelectual. Adiante ele vai falar que o progresso ele não consiste só no desenvolvimento da inteligência, na aquisição desses conhecimentos. Porque se assim o fosse, né, a gente não estava praticando tanto mal. Ele fala que isso é uma parte do progresso e não conduz ao bem necessariamente. Há homens muito inteligentes que usam mal o seu saber. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que existem em nós. Então há ali os germes, nós colocamos em nós esses vícios, alimentamos o nosso ego para que ele fique grande, exagerado, para que a gente busque o que é do nosso prazer. Nós temos buscado o prazer ao invés de buscar a felicidade. Então, aqui, o Kardec, ele já salienta que a doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência, ao interesse pessoal. É preciso ter interesse, é preciso ter vontade, é preciso nos direcionar, nos dar esse impulso para o progresso. De modo que a gente vai se perguntar, né? Nós temos Jesus com todos os ensinamentos dele, estão ali representados, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra kardeciana, que vai tratar das máximas morais do Cristo.
e para que isso seja aplicado na nossa vida. Não só ler como instrução que vem de fora para dentro, mas ela tem que ser aplicada, então de dentro para fora, tem que sair de nós algo que nos transforme. Então, no capítulo Sede Perfeitos, olha só o convite. O convite é para que sejamos perfeitos como Deus é. Não que a gente vai alcançar a perfeição de Deus, mas a gente já sabe que nós vamos alcançar a perfeição dos filhos de Deus, ou seja, das criaturas que Deus criou, todas vão do átomo ao anjo, todas vão evoluir. E no capítulo Sede Perfeitos está lá, o homem de bem. Eis aqui algumas orientações para que nós possamos nos guiar o que devemos fazer. O verdadeiro homem de bem, entendendo aqui o homem como o ser humano, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei de amor, justiça, caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente, ou seja, porque quis, desprezou uma oportunidade de ser útil. Se alguém tem algo a se queixar sobre nós. Enfim, se fiz ao outro tudo o que gostaria que fizessem a mim. Veja só, fazemos todo o bem que nós podemos? Toda ocasião de ser útil nós estamos ali sendo, atuando? Alguém tem alguma queixa a nosso respeito? E por fim aqui, fazemos ao outro o que queremos que seja feito conosco? Na lei mosaica, era assim, não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Mas Jesus vai além. Ele coloca que não basta deixar de fazer o mal, é preciso agir no bem, ser ativo. Então faça o bem da mesma forma que você queira que o outro te faça bem. Não evite só o mal, haja. Possuído desse sentimento de caridade e de amor ao próximo, o homem de bem faz o bem, sem esperar retribuição. Ele não revida o mal com o bem. Ele revida o mal com o bem. É a história do dar a outra face, né? Quando alguém lhe bate uma face, dê a outra face. Não é para bater no nosso rosto, é para dizer que não vamos retribuir o mal que nos fizemos com o mal, com a vingança, com o rancor, com o ódio. Nós vamos trabalhar isso em nós e retribuir com o bem, com o perdão. Ele toma a defesa do mais fraco contra o forte. Olha que interessante. Eu sempre digo isso. O forte, ele tem que cuidar do mais fraco. Nós precisamos, se nós temos condições, nós precisamos acolher aqueles que não têm. Seja fraco por necessidades materiais, seja fraco por necessidades psicológicas, emocionais. Se nós estamos mais fortalecidos, nós precisamos proteger. Isso a gente vê na natureza. Se o animal, outro dia eu vi a foto de um elefante carregando na tromba um filhote de leão, né, a leoa acompanhando, porque sabia que aquele animalzinho não teria forças para atravessar com aquele calor, ele poderia perecer. O elefante percebeu, numa inteligência ainda muito primitiva, instintiva, mas ele foi e auxiliou. O forte cuidou do fraco. Nós temos cuidado daqueles que nos são mais fracos, que estão em nossa dependência. É ser bom, humano. Falar de ser humano,
Quando a pessoa fala eu sou humano, parece algo estranho, porque nós nos identificamos como seres humanos, mas agir com humanidade é agir com bondade para com todos. A exemplo de Jesus, perdoamos e esquecemos as ofensas. Somos indulgentes para as fraquezas alheias, porque também somos fracos e vamos precisar da indulgência. Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Jesus era sem pecado, ele não atirou a pedra, porque o justo, o bom, o que ama, não atira a pedra. E se nós atiramos pedras, teremos que estar atentos, porque seremos apedrejados também. Né? O que nós fazemos volta para nós. Então, ser indulgente, todos nós erramos, e aproveitar com o erro, porque o erro ele é pedagógico. O erro é uma grande oportunidade da gente analisar o que foi que eu fiz, como posso fazer de outra forma, para que saia de forma correta, tenha um melhor resultado. O erro, ele nos ensina, se assim estivermos dispostos a analisar, a assumir a responsabilidade, porque muitas vezes o nosso orgulho nos impede, são os nossos vícios. Não, eu não erro, eu sempre acerto, isso aí foi erro do outro e joga a culpa fora de nós ao invés de assumir a responsabilidade. Então ele estuda as próprias imperfeições. Olha só, se eu errei é que tem algo em mim que desconhece, eu ignoro, ou porque eu tenho vícios que me impedem. Então, as minhas imperfeições. Eu estou sendo orgulhoso, preciso ser humilde e reconhecer o meu erro. E aí eu aprendo, busco ajuda, quem me oriente. E eu trabalho incessantemente para combater todas essas imperfeições. Será que nós estamos fazendo esse esforço para combater as nossas imperfeições? Usa, mas não abusa. Veja bem, o egoísmo é o excesso do ego, o excesso. Então ele fala, usa, mas não abusa dos bens materiais, porque eles foram entregues para nós como um depósito. Foi um empréstimo. Nós vamos usar o que está aqui, mas não levaremos nada. De modo que, atenção, vamos usar com cuidado, de acordo com as nossas necessidades e não com os nossos interesses, nossos vícios, nossas paixões. E tem outros tantos aqui, mas esses foram os pontos que eu selecionei, porque eles tratam diretamente da definição de caridade. Aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, então, essas e tantas outras, ou seja, aquele que se esforça por praticar a caridade, já se acha no caminho que conduz a todas as demais virtudes. Então já temos aqui um roteiro de amor, um roteiro da caridade, que é o lema do Espiritismo. E esse é então o nosso maior desafio. Desenvolver esses valores, essas virtudes que nos aproximem de Deus, avançar na nossa jornada evolutiva. E vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, por quê? Como que a gente pode desenvolver essas virtudes? Já ouviu uma frase? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo? A questão 919, conhecimento de si. Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então a gente já sabe o que fazer, mas ele fala: tá, eu preciso ser indulgente, eu preciso ser bom, preciso fazer a caridade. Existe um modo mais prático
para que eu melhore, para conseguir, então, praticar a caridade? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates falou isso, quantos séculos antes de Cristo, Cristo vem reviver isso, a necessidade da gente se conhecer para se amar, porque ele falou da lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me conheço, eu não me amo. Então o Espiritismo também recobra isso e diz: olha, um sábio já lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Esse é o convite do autoconhecimento. É pelo autoconhecimento que vamos nos amar e vamos praticar a caridade e assim progredir. Mas temos algo muito importante que pode nos ajudar como nos atrapalhar nessa jornada. Se chama vontade. Eu falei da crença e da vontade. E agora vamos recobrar a vontade também na questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer suas más inclinações, suas más tendências, mediante seus próprios esforços? Eu já li essa questão antes, mas eu vou reler, porque ela é fundamental. Os espíritos respondem: sim, às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. Por que Sócrates falou lá atrás, Jesus repetiu, o Espiritismo está falando novamente e ainda não alcançamos esse estágio de nos amarmos? Porque nós ainda não fazemos o esforço, não temos vontade real de nos conhecermos. Nós continuamos maquiando, disfarçando, colocando as máscaras e vivendo essa personalidade na matéria. O autoconhecimento exige de nós um primeiro passo, que é a vontade. Eu quero. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, ele vai falar da vontade. A vontade é como se fosse um botão que aciona essa alavanca, que dá esse impulso. Se você não acionar, você vai ficar parado. É a inércia. Nós estamos há séculos num estado de pouca evolução, muito lento. É certo que cada um no seu ritmo, no seu tempo. Deus respeita, é o livre-arbítrio, mas tem um momento que é preciso, nós já falamos, balançar esses alicerces para destruir aquelas estruturas que não servem mais, para construirmos, edificarmos as estruturas do bem, do amor ao próximo. Caso contrário, nós vamos nos destruir. Nós já vimos que só o desenvolvimento intelectual ele não é suficiente, ele pode nos destruir. É preciso agora fazer o autoconhecimento com urgência para que nós nos eduquemos moralmente e passemos a praticar a caridade como Cristo falou. Então, sem vontade não tem como. O autoconhecimento é a nossa chamada. Vamos juntos nesse processo de autoconhecimento, de buscar entender o que está emperrando, o que não nos deixa ter essa vontade para nos guiar. São as crenças, são as educações que nós recebemos, são a busca pelo prazer e evitar a dor. Lembra que a dor, o sofrimento está ligado à imperfeição. Se eu me aperfeiçoo, eu me torno mais feliz. Mas ao invés disso, eu busco o quê? Viver de forma inconsciente e anestesiar as dores da alma para que eu não veja, para que eu não sinta e eu busque o prazer efêmero
que está na matéria. Nós já vivemos isso por muito tempo. Está na hora, mais do que na hora, da gente mudar. Então vamos caminhar do átomo ao anjo nesse processo de desenvolvimento, né? A lei do progresso é uma lei natural, ela é inexorável, a gente não pode parar o progresso, ele nos convoca, precisamos ir progredir cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos à perfeição, essa é uma crença verdadeira, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Vamos conhecer essa verdade, ela vai nos libertar. Quanto mais nos conhecermos, mais nos libertaremos dos nossos vícios, mais seremos felizes, conheceremos a verdade real, faremos uma comunhão com Deus mais plena. Vamos juntos? Muita paz, meus amigos, que Deus esteja conosco no dia de hoje e sigamos nessa jornada. Graças a Deus.